4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus cuidará de ti, irmão. Oh, que coisa boa, aleluia. É ser cuidado pelo Senhor. Ele está sempre pronto a nos dar o necessário. Glória a Deus. Nós queremos sair daqui, irmãos, com a nossa alma alegre, vibrando de alegria. Eu creio que Deus... Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que nós temos o prazer, o privilégio e a honra de poder estar mais uma vez neste altar, servindo a igreja do Senhor Jesus, com os amados irmãos aqui desta igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor José Amaro, do pastor presidente do setor, que lidera o setor. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Ao pastor Joel Moisés, Deus abençoe, como também aos pastores Luiz Carlos, pastor Railson, Lucas. Deus abençoe a todos os senhores. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao pastor Jorge, meu amigo, ao pastor Samuel Oliveira, ao pastor Jezanias, Deus abençoe, ao pastor querido José Ribeiro, que tem nos recebido com muito carinho e amor, também o diácono Eliezer Ribeiro e toda a família que tem me hospedado, e as igrejas por onde passamos esses dias, Jardim Elvira, Deus abençoe, foi uma bênção a noite de ontem no encerramento do congresso, aos irmãos de Jardim Aliança, Presidente Altino e o Congresso de Jovens no Rochdale 2, Deus abençoe aos pastores, pastor Alex e os demais pastores. Queridos, por favor, pegue a sua Bíblia para nós lermos um texto da palavra do Senhor. O meu muito obrigado. Evangelho de Lucas. Vamos ler o texto que está no capítulo de número 5. Para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus está presente neste lugar. Oh, glória a Deus. Capítulo de número 5, aos demais pastores conterrâneos aqui, que tem muito nordestino aqui em São Paulo, pernambucano tem em todo lugar, baiano, piauiense, os vasos. Capítulo 5, versículo de número 6. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos em Pernambuco, a minha esposa que estará assistindo, a nossa congregação na UR11 que também estará assistindo, e aos irmãos espalhados pelo Brasil. Todos acharam? Digam amém. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E você diz amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, meus amados irmãos e querida igreja de Jesus, eu estava orando, pedindo a Deus para que nesta noite o Senhor nos direcionasse para aquilo que o Espírito que prescruta desejaria repartir com a igreja. O texto do capítulo 5, na observação lucana, no detalhe da história, ele vai nos contar um momento em que Jesus vai se aproximar de Pedro e de uma forma miraculosa vai marcar o início da sua chamada com um grande sinal e com um grande milagre. Nós somos sabedores e conhecedores que, quando Lucas organiza o seu tratado a Teófilo, ele tem a preocupação de pô-lo em uma ordem dentro de uma cronologia dos fatos, para que todas as informações que antes já haviam sido entregues a Teófilo fossem confirmadas pela veracidade
na ordem dos acontecimentos. Então, estamos no capítulo 5, Jesus vai chegando na praia, chegando na região do lago de Genazaré, e quando Jesus vai chegando naquela região, o dia já clareou, e no clarear do dia, a Bíblia diz que Jesus vai ver 2 barcos que juntos estão na praia, e os pescadores deste barco, eles estavam descendo do barco e lavando as suas redes. É neste momento em que eles estão lavando as redes, que Jesus vai olhar para um dos barcos. Ele viu 2, mas ele vai escolher primeiro um dos barcos, e ele escolhe o barco de Pedro. Não obstante, os 2 barcos estavam sem peixes. Jesus então entra primeiro e vai no barco de Pedro, e a Bíblia nos diz que ele pede para Pedro afastar o barco da terra, porque o barco já estava encorado, ancalhado, já tinha colocado o barco para fora praticamente do mar. Então Jesus pede a Pedro para que ele afaste o barco da terra, tira o barco da areia, e de repente Jesus se levanta e começa a pregar a palavra no barco de Pedro. Jesus está pregando e a multidão vai se acercando para ouvir a mensagem que Jesus começou a ministrar. E é neste momento que, depois de pregar a palavra, depois de expor a palavra, depois de revelar a palavra, é que Jesus olha para Pedro e diz o texto que Jesus diz a Pedro: faze-te, volta para o mar alto ou para o alto mar, que é o meio do lago. Volta de novo e lança a rede para pescar. Neste momento, o texto nos diz que os que estavam juntamente com Pedro, porque Pedro vai dizer a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada, não pegamos nada. Como é que o Senhor nos manda voltar outra vez? Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Oh glória! E o texto que eu li diz assim: e fazendo assim como do jeito que Jesus mandou. E como foi que Jesus mandou? Jesus mandou voltar para o mar alto. Mas quem é que ele manda voltar? É quem acabou de chegar. Ele não manda voltar quem estava descansando. Ele manda voltar quem estava cansado. Ele não manda voltar quem estava animado. Ele manda voltar quem estava frustrado. Quem é que ele manda voltar? Ele não manda voltar quem tinha peixe no barco. Ele manda voltar quem não pegou nada. Então quem é que ele está mandando voltar? Alguém que está cansado, alguém que está frustrado, alguém que está quebrado, alguém que está liso. Está liso, pastor? Está liso, porque sem peixe ele não tem dinheiro, sem peixe ele não tem recurso, sem peixe ele não tem como negociar. Então não tem dinheiro, está frustrado, está cansado, está quebrado. E qual é a ordem dele? É voltar para onde deu tudo errado. Espera aí, Jesus, será que o Senhor não está vendo
entendendo a lógica. E quem é que diz que Jesus trabalha com a lógica de baixo? Jesus trabalha com a lógica de cima. E a lógica de cima, pastor, não faz nenhum sentido para quem é de baixo, porque ele trabalha com a mente que é de cima. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levante esta mão. Volta para o mar alto. E quem é que vai voltar? Porque, irmãos, os pescadores, nós sabemos que os barcos tinham mais de um pescador. Pedro estava com alguém que foi não somente ele sozinho, mas então os pescadores que nasceram, cresceram, entendem de peixe, de mar, de pesca. E esse tipo de peixe aqui, os barbilhões, era um tipo de peixe que apareciam de noite com o brilho da lua. Então de dia não tem como ver o peixe que só aparece de noite. Por quê, pastor? Porque é desta maneira e sempre foi. Mas quem é que está mandando voltar? Quem é que está mandando subir? É Jesus quem está mandando. Então diz a Bíblia que eles fizeram assim. E quando eles fizeram assim como? Eles voltaram cansados, voltaram frustrados e voltaram quebrados. Escute o que Deus está revelando aqui nesta noite. Deus me deu uma percepção para o tema desta mensagem, que é o segredo do sucesso. E qual é o segredo do sucesso aqui, pastor, baseado nesta história? Perceba que nos textos e a narrativa que eu fiz até o ponto em que eu parei no verso 6, as revelações que nos são reveladas aqui. A primeira começa por um dualismo revelado neste texto. Que dualismo é esse, pastor? É exatamente o que está no verso 2, no verso 5, no verso 7 e no verso 4. No verso 2 tem dois barcos, Pedro e João. No verso 5 tem duas fases do tempo, a noite toda. Se tem a noite toda, tem o dia. Então tem a noite e tem o dia. No verso 7 tem dois estados do barco. O primeiro estado estava vazio, verso 2. Segundo estado estava cheio, verso 7. E a última fase são os dois lugares, porque o barco vazio estava vazio no raso, mas quando foi para o fundo, o barco ficou cheio. O barco cheio não aparece no raso, o barco cheio, ele vai ser cheio no fundo. E Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra nesta noite para esta igreja que veio adorar. Tem adorador de Deus aqui? Levante a mão e dê uma glória para Jesus. As fases dependem de uma ordem, porque nesta história Jesus lhe trouxe para dizer: eu sei que a sua vida é feita de fases. Salomão, sabiamente, capítulo 3, Eclesiastes, 28 tempos entre nascer e entre morrer. E nesses tempos tem as fases, porque as fases, pelo controle da órbita. Como assim, pastor? Deus cria o globo, Deus coloca o sistema solar, Deus bota em rotação, coloca em translação. Ele traz exatamente o momento em que esquenta, chamado solstício, e que esfria, chamado equinócio. Ele equilibra o movimento para que seja dia e para que seja noite. Aí nas estações da primavera, ele coloca noite e coloca dia. Por quê? Porque na primavera esquenta e na primavera esfria. No inverno esquenta e no inverno esfria. É Deus dizendo: no meio das fases eu estou trabalhando, e o que me faz mudar a fase é a sua obediência à minha ordem. Deixa eu ver quem vai obedecer aqui. Levante esta mão para dar uma glória. Elebaracemina canto calassimi. Pastor, qual é a primeira fase? A primeira fase é a noite. Por quê? Versículo 5: passamos a noite toda e não pegamos. A parte da noite é a parte escura. E o interessante é que a parte escura geralmente é a parte do início. Por quê? Porque Deus não começa no claro. Gênesis capítulo de número 1. Está escrito que no princípio, a Bíblia diz que Deus, quando começa a trabalhar, e Ele vem para trabalhar,
Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus chegou para trabalhar, aonde ele iria trabalhar não estava claro, estava escuro. Então, quando ele entra para trabalhar no escuro, ele abre a boca para declarar, porque Salmo 33, verso 9, Deus trabalha com a sua palavra. Ele falou e tudo aconteceu. E ele trabalhou como? Chegando no escuro dizendo, haja luz. E houve luz. Eita! Pastor, o que é isso? A Bíblia diz em Gênesis 1:5 que Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E o texto diz assim, e foi-se a tarde e amanhã. Eu buguei quando eu vi isso a primeira vez que eu li, porque na nossa ordem é, e foi-se amanhã e depois à tarde. É porque na contagem da Bíblia e no Antigo Testamento e na visão de Deus, não começa pelo claro, começa pelo escuro. Por que é que primeiro foi a tarde, o entardecer e o escurecer, e depois clareou e o dia terminou? É porque o processo de Deus é assim, começa no escuro, mas não termina no escuro. Vai clarear, vai clarear, vai clarear, vai clarear, vai clarear. Quem acredita que vai clarear, levante esta mão. Eita, glória a Deus. Você pode apontar o dedo para a pessoa que está ao seu lado nesta noite e dizer assim para ela, Deus começa pela fase mais difícil para ir melhorando. Diga, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando, porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vai clareando, vai clareando, vai clareando. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? É que Deus começa no escuro. Quando você abre a Bíblia para ler Levítico 23:5, Deus está dizendo a Moisés, a festa da Páscoa vai começar aos 14 do mês, pela tarde. Por quê? Lembra que quando Jesus estava na cruz, Arimateia queria tirar antes que entardecesse? Por quê? Porque a sexta-feira não começa quando o sol nasce na sexta. Começa quando a noite cai. Porque começa no escuro. Pastor, o que é que você está dizendo? É que na primeira fase do barco não tinha nada. Porque no início é sempre assim. A gente não começa no claro, a gente começa no escuro. A gente começa dando errado, a gente começa trabalhando e sofrendo. Coloca a rede, puxa a rede, bota a rede, estica a rede, não tem nada, bota de novo e não tem nada, bota de novo e não tem nada, bota de novo e não tem nada. Você prega e ninguém gosta, você canta e ninguém gosta, mas você não para, porque você não é eleito pelo povo, você é eleito pelo céu. Não gosta hoje, não aceita hoje, não quer você hoje, mas vai chegar uma hora que vai clarear. Pastor, veja o que é interessante em Êxodo 23:18. O Senhor disse assim, você vai começar a fazer. E lá no dia que comeres a Páscoa, vocês vão comer a noite toda até pela manhã. São 12 horas. A Bíblia revela em João 11:9 que Jesus conversava no caminho voltando para a cidade onde estava Lázaro, lá em Betânia. E ele dizia, não tem um dia 12 horas, porque exatamente no conceito judaico, o dia de 12 horas. Por isso que Jesus fala que ressuscita ao terceiro dia, morrendo na tarde da sexta e vindo de manhã, na madrugada do domingo. Porque se for dias de 24 horas, não dá, mas dias de 12,
vai dar. É exatamente este contexto. Por que é que eu estou dizendo isso para os irmãos? É que se na primeira fase tudo é escuro, nada dá certo, tudo dá errado, e você cansa de acreditar, cansa de trabalhar, cansa de investir, cansa de insistir, e a sua alma começa a se angustiar. Aí você vai orar, porque na sua cabeça Deus vai dizer: deixe para lá, meu filho, eu tenho um plano novo para você. Mas Deus não tem, escute esta palavra, distúrbio, de transtorno. Deus, Ele não gosta de manhã para odiar de tarde. Deus não é bipolar. Deus não dá uma ordem de dia para mudar de noite. Se Ele mandou fazer, está dando errado, continua. Não está fluindo, continua. Eu estou sofrendo, continua. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando você obedece... Quando o Senhor falou em obediência, ele disse: meu Deus, quando você obedece, porque obedecer quando está dando certo é fácil, porque é até motivacional, deu certo, eita, é aqui. Difícil é quando você obedece e dá errado. Naradou que levia, demanou trehaui. Eu estou pregando para quem está na fase escura aqui. Reminácia. Por quê, pastor? Porque o Espírito não deixou Paulo ir para a Bitínia, não deixou Paulo ir para a Ásia, mas o Espírito de Cristo aparece no sonho e diz a ele: atravessa a Macedônia, que a obra é grande lá. Só que o que o Paulo achava ou pensava, ou eu creio que ele pensava, é que lá ele iria arrebentar. Só que o que ele não sabia é que lá ele seria arrebentado. Então ele obedece. Triste, pastor Jezanias. E o que mais dói na gente é que Deus não trabalha, porque Deus não trabalha na minha vida baseado nas aspirações dos meus sonhos. Deus trabalha na minha vida baseado no projeto que Ele tem para a minha vida. Ei, às vezes Deus muda tudo que eu penso e me faz entender por quê? Porque quem manda na minha vida é Ele, e quem manda na tua vida é Ele também. Eita! Eu estou sentindo Deus aqui nesse remácia. Porque o Espírito está passeando no meio da nave desta igreja e está apertando corações, dizendo assim: está doendo, mas está na vontade. Está apertado, mas está na vontade. O que eu vou fazer tu não entende ainda, porque meus pensamentos são mais altos do que o teu, mas eu estou no processo da sua jornada. Quem crê, abre a boca para dar glória. Quem crê, levante a mão e adore. Lá vai Paulo para Macedônia, pastor Anselmo. Aí lá Paulo vai e prega. Paulo expulsa o demônio da adivinha, e por causa disso um tumulto se acontece. Alguém pega Paulo e rasga as suas roupas, livara, bate, traz feridas, joga no calabouço, no cárcere inferior. Segundo informações acerca deste cárcere, embaixo do cárcere passava a latrina, ou por onde passavam os dejetos dos outros presos. Era um local escuro, era um alçapão embaixo, que o homem chegou recomendado, porque a turba chegou dizendo: é perigoso, tem periculosidade alta, bota no cárcere inferior. Não tem janela, não entra ar, não tem luz. E Paulo e Silas não sabiam do horário, porque quem vai dar o detalhe da meia-noite é quem está fora, quem tem luz. Paulo e Silas já caem no escuro, está fedendo, abafado, apertado e tudo escuro. Paulo poderia ficar revoltado dizendo: como é que a gente obedece e entra numa dessa? Deus, eu estava orando e te obedecendo, e o Senhor me mandou por aqui. E onde é que eu estou? Caluniado, rasgado,
ferido, Senhor. Só que a Bíblia vai dizer, eita glória, ele não conseguia nem respirar direito por causa do mau cheiro que tinha, e a altura do cárcere interior não era alta, então ele ficava reclinado, ele nem deitava nem sentava, estava totalmente incomodado e doendo. Escute, tem momento que você é obediente, que você é crente, e mesmo assim o processo é grande, mas receba esta palavra, é a fase da noite, e a noite termina, porque a órbita não para. Deus deu uma ordem à terra, e ela está girando, e vai ter que clarear. Às vezes obedecer nos faz pagar preço. Só que tem um detalhe: para quem obedece diante do preço, terá um grande milagre. Você nunca vai ouvir dizer que terremoto é chaveiro. Como assim, pastor? Terremoto, irmão, ele não constrói, ele não abre, ele não levanta. Terremoto é um abalo sísmico no epicentro. Ele derruba, ele destrói e ele mata. Mas naquele dia, quem chamou o terremoto foi alguém incomodado por alguém obediente. Obediente, 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 obediente. Tem obediente aqui que chama terremoto. Obediente, obediente. E a obediência foi tão grande que quando ele estava tomado de angústia, ele disse assim: se eu falar agora, se eu abrir a boca agora, sem curar a minha dor, por não entender que obedecendo a gente sofre, porque na teoria quem obedece ganha presente. É assim que a gente aprende. O bom filho sempre ganha, só que o processo de ganhar do bom filho para o pai é diferente. Paulo vai orar para Deus tirar a dor da sua alma pela razão dos seus sentimentos. Por quê, pastor? Porque para quem obedece, ele vai ter que lutar. Com o quê? Ele vai lutar contra aquilo que ele sente por aquilo que ele sabe. Você sabe que ele é fiel, mas você sente que vai morrer. Você sabe que ele chega, mas você sente que ele não vai chegar. Você sabe que ele é poderoso, mas você sente que ele te abandonou. Aí Paulo está: murmuro porque eu estou sentindo, ou adoro porque eu conheço? Murmuro porque está doendo, ou exalto porque eu entendo? Paulo disse: eu vou orar, Silas, vamos orar, porque na oração a gente vai vencer o sentimento e vai adorar pela razão. Porque adorador, deixa eu ver quem pode adorar. Levante a sua mão lá em cima que eu já estou terminando. Abra a sua boca e encha esta casa de glória, porque o céu está falando para os obedientes aqui hoje. Vai ter milagre grande. O louvor de quem venceu o sentimento e obedeceu pela razão vai chamar o terremoto chaveiro. Porque, pastor, caíram as cadeias da mão, dos pés, as portas se abriram. Como é que abre? Eu não sei, mas é o louvor de quem obedece. 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 Pastor, fazendo assim, eles entenderam. Pedro na hora sentia cansaço, estava doendo, mas disse: eu vou obedecer. É para voltar? É para voltar. Ele voltou cansado para obedecer, frustrado. Ei, receba esta palavra nesta noite. O que vai mudar a fase do barco vazio para o barco cheio, da noite para o dia, é a tua obediência. Você pode pegar na mão da pessoa do seu lado para eu terminar, por favor? Aperte a mão desse crente aí, aperte. Olhe bem dentro desse olho de vaso aí e diga para ele assim: a sua obediência vai mexer com o céu e vai mexer com a terra. Porque para quem obedece, não tem maldição nem encantamento. Para quem obedece,
Não tem barreira nem possibilidade. Para quem obedece, o céu está sempre aberto. Para quem obedece, desce Miguel, desce Gabriel, desce os anjos, desce os arcanjos. Para quem obedece, deixa eu ver se tem uma igreja que obedece. Edria seminará. Ele camutriqueu a sé. Ele me divácia. Pedro obedeceu e voltou com Jesus. Agora veja o mistério nesse texto. Quando Pedro vai para o fundo do mar, o outro barco ficou na praia. E o outro barco passou a noite todinha também, não teve nada. E o outro barco, Jesus olhou, mas não entrou. Eita. E o outro barco, ele viu, mas não pregou. E o outro barco, ele não se aproximou. Mas quem estava no outro barco era João. E João disse assim: ele não entrou no meu barco. Ele não pregou no meu barco. Ele não escolheu no meu barco. Mas ele está na praia. E eu não vou embora desta praia enquanto ele não parar de trabalhar aqui. Ai, 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 ai. Eita glória. Irmãos queridos e amados, a Bíblia diz que João ficou, e deixa eu sintetizar e entregar o microfone. Nesta postura de João, penso eu, observando os textos, que Jesus, por ser também cheio da graça, do Espírito, da revelação, da sabedoria e do conhecimento, mas Jesus percebe que João, ele tem a qualidade para ser o guardião dos segredos, porque ele é resistente. Como assim? João é o tipo que suporta ver Jesus dar vitória a alguém primeiro, levantar alguém primeiro, passear com alguém primeiro, levar alguém primeiro no meio do mar e fazer o milagre. E ele não se revolta com isso. Por quê? Porque ele diz assim: nem quem manda não sou eu, quem manda é ele, quem escolhe é ele, a obra é dele, a casa é dele, ele dá quem ele quer. Mas eu estou aqui na praia e pode ter alguma coisa para mim. Aí quando Pedro joga que a rede está tão cheia, aí Pedro percebe: o milagre é muito grande, não dá só para mim. Deixa eu ver quem creu e ficou. Deixa eu ver quem ficou. Deixa eu ver quem ficou. Aí Pedro faz assim, ó: vem, João. Aí João vai, sem Jesus ter mandado, sem a presença de Jesus, sem Jesus no barco, mas ele vai. E quando volta, os dois barcos estão cheios. Cheio. Cheio. Tu crê que vai ser tão grande o milagre que não vai caber só gente para você? Olhe para esse irmão e diga ele assim: divide comigo a benção aí, vaso. Paga um terno, paga uma progressiva, paga uma massagem, paga uma unha, faz. Do milagre vai ser muito grande. Divide. Mas escuta isso aqui. Quando Jesus voltou com os barcos cheios, ele diz aos dois: vocês serão pescadores de homem. Agora deixa os barcos cheios e me siga. Para de graça. Não é mais fácil Jesus deixar eles com o barco vazio? Só que não. Jesus vai encher o barco para provar para eles que o mar é dele, o peixe é dele, o barco é dele. E quem vai botar peixe na vida dele é Jesus. Aí João ficou assim. Jesus chamou e disse assim para mim: observe, meu filho, eu não trabalho com ordem de chegada. Eu trabalho com ordem de escolha. João revelou que não é ciumento, não é invejoso, não é ambicioso. João sabe esperar.
É por isso que Deus vai deixar, Jesus começa a revelar segredos a João. É ele quem revela a João que o traidor é Judas, mas Jesus não diz na mesa que Judas é traidor. Jesus diz a João e João não diz a ninguém, porque o texto diz que saiu dali e todos pensavam que ele tinha ido comprar pão. Por quê? Porque Jesus não expôs na mesa o traidor sozinho se expõe. A Bíblia diz que João guardou segredo. Eita, João, para guardar segredo. Aí, eita, escuta isso aqui. Pedro vai com Jesus primeiro até o meio do mar da Galileia. Mas João vai com Jesus depois no meio da sala do trono. Pedro vai ver o barco cheio de peixe. João vai ver o cordeiro, o leão, o livro selado. Eita, glória a Deus! Levante essa mão lá em cima para receber esta palavra. Não é quem vai primeiro, é quem vai mais longe. Não sai da praia, apenas obedeça e veja Deus trabalhar na sua vida. Quem pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Deus abençoe a igreja do Senhor.